Uma das partes complicadas de se estudar o povo romani é que no geral a sua origem é desconhecida. Não havia o costume que muitos povos possuem de registrar sua história no papel. Na realidade, toda a história deles é transmitida oralmente ou por conta de registros de outras civilizações, criando diversas narrativas recheadas de preconceito com um povo tão diverso. O que sabemos é que sua origem parte lá da Índia, seguindo para o Egito e finalmente a Europa, onde sua maioria está estabelecida em regiões como Sérvia, Bulgária, Eslovênia e principalmente Romênia. Eles têm uma cultura completa, falam uma língua própria, com a música e dança sendo uma parte importante dos seus costumes. Acreditam no Kuntari, a ideia de um universo em equilíbrio. É importante notar que os Romani fazem parte de uma minoria étnica em diversos países, incluindo os Estados Unidos e uma grande quantidade no Brasil. Mas o que é uma minoria étnica? Os Romani não são definidos necessariamente pela sua cor de pele, sua língua e cultura são seu grande diferencial, no caso, uma minoria étnica nos países que se estabeleceram. A representação romani na mídia ocidental não é das maiores. Na verdade, infelizmente, na maioria das obras que são representados, são estereotipados e colocados de forma ridiculamente unidimensional, através de maldições e de feitiçaria, seja na sua aparência ou na forma que se comportam. Entendamos o fato de que Hollywood não é nada diversa, mesmo que eles tentem nos fazer acreditar que são, fazendo discursos bonitinhos, mas não fazendo as coisas na prática. Imagina só, toda a mídia que a gente assiste no geral sai do mesmo lugar, série, filme, tudo. Os Estados Unidos. Somos acostumados a assistir os mesmos atores, com a mesma língua, com as mesmas histórias, do mesmo povo, constantemente, enquanto eles têm o poder de contar as histórias de outros povos pro resto do mundo, enquanto esses povos não possuem a mínima chance de representarem fielmente suas origens. E é aí que entramos na Wanda, a feiticeira escarlate. Ai, mano, no que eu fui me meter? Tem duas regras pra você sobreviver na internet. 1. Não fala mal de K-pop. 2. Não fala mal da Marvel, porque vão te perseguir com tocha, com cachorro. Ok, antes da gente falar da Elizabeth Olsen, a gente precisa voltar pro material base, os quadrinhos. A Wanda surgiu inicialmente nos quadrinhos nos anos 60 com seu irmão gêmeo, Pietro, na quarta edição dos X-Men, e a origem dos dois é bem confusa, sendo alterada diversas vezes nos quadrinhos, mas desde o início os gêmeos fizeram parte de uma família Romani, até mesmo quando ainda eram considerados filhos do Magneto, sua mãe era Romani. Então vou explicar a origem atual, que a gente viu principalmente na HQ solo da heroína em 2015, onde a paternidade do Magneto foi tirada do cânone. Pietro e Wanda foram criados por um casal Romani, especificamente seus tios e tia, Django e Maria Maximoff, após o falecimento de sua mãe, após tentar salvar seus filhos do auto-revolucionário. Ela era a antiga feiticeira escarlate que existia no mundo, tendo origem na Sérvia. Ainda bebês, eles foram sequestrados pelo auto-revolucionário e sofreram experimentos que lhes deram seus poderes e foram retornados para os seus pais adotivos. Pietro e Wanda moravam em um vilarejo, vivendo dificuldades e preconceitos do povo ao seu redor. O pai adotivo dos gêmeos, em um momento de pobreza, rouba uma fatia de pão para alimentar a família e é atacado pelo vilarejo, juntamente de sua esposa e filhos adotivos. Não só pelo roubo, mas por quem eram. Depois de descobrirem o roubo e que os gêmeos possuem poderes, os moradores atacam a tribo Romani, queimando todas as casas de todos que viviam no local, com a carroça dos Maximov sendo incendiada, com Maria ainda dentro, com Django sendo espancado pelos moradores, enquanto Pietro e Wanda fogem desesperados. É trágico, né? A história dos gêmeos evidentemente não existe sem eles serem Romani, afinal, acontecimentos como esse, perseguições e preconceito aconteceram incessantemente dentro desse povo, incluindo o fato de que diversas casas de pessoas Romani são queimadas até os dias de hoje, assim como representado nos quadrinhos, apenas por serem quem são. Nas histórias, a gente tem diversas narrativas centradas nos gêmeos que envolvem ambos sendo perseguidos, não só por serem mutantes, mas pelas suas origens Romani. Os quadrinhos tinham essa diversidade, essas representações, porque os leitores eram pessoas diversas que esperavam por representação e não recebiam em nenhum outro lugar. Os quadrinhos eram um refúgio de um mundo que os apagava em todo canto. Whitewashing é a prática de filmes embranquecendo personagens que tenham outras etnias, seguido do seu apagamento cultural. No caso da Wanda, os quadrinhos são bem confusos quanto à cor da sua pele, afinal, da mesma forma que no cinema, os escritores e desenhistas não realmente se importavam ou sequer sabiam a origem da personagem. Por exemplo, a gente sabe que nos quadrinhos cada história tem um ilustrador e escritor diferentes tratando de um mesmo personagem. Alguns deles realmente se importavam em retratar a Wanda com pele escura e cabelo cacheado, até mesmo
trazendo seus costumes pro papel. Olha só aí como ela era maravilhosa. Enquanto outros apenas representavam ela como uma branca padrão, porque bom, é isso que os estadunidenses fazem. É evidente então que a sua cultura e origem estão totalmente deturpadas, não só nos quadrinhos em que ela sofre sendo representada continuamente como alguém de mente instável e não confiável, um outro tipo de estereótipo em relação aos Romani, mas essa má representação pode ser vista principalmente no cinema. O cerne cultural da Wanda é muito importante, então o correto seria ter encontrado uma atriz Romani pro papel. Afinal, quantas atrizes brancas americanas têm tido chances de papéis e quantas Romani de pele escura? A resposta é óbvia e não é por falta de opção não. Atores e atrizes de todas as nacionalidades e etnias estão aos montes procurando por oportunidades. Então a gente tem a Wandinha no cinema. Uma das personagens, quem era de Ultron, era mais sem graça do que qualquer coisa que eu já vi na minha vida, além da atuação mais qualquer coisa da Elizabeth Olsen. O traje maravilhoso da personagem tinha sido substituído por uma roupa comum de queima de estoque, enquanto Pietro, suposto personagem com super velocidade que já tinha desviado de balas no filme, morre baleado em uma única cena como figurante de Morbius. Eles têm esse sotaque russo assustador no filme, que é comparável a representar brasileiros falando inglês com sotaque espanhol. Ao invés de terem vindo da Romênia, os gêmeos foram colocados como nascidos num país fictício que nem sequer existe, assistindo sitcoms americanas como entretenimento para fugirem da realidade do seu país e da guerra. Afinal, eu não esperava nada menos de roteirista de um país que acredita fielmente que é o salvador do mundo, acreditar que sitcoms deles seriam a salvação de crianças no meio de uma guerra no leste europeu. Guerra Civil é o auge do nada da Wanda, eu nem sei o que ela tá fazendo ali, talvez pra ficar jogando carrinho no Tony Stark e querendo pegar o Xiaomi dela, até porque sei lá, ela do nada perde o sotaque que supostamente tinha em Guerra Infinita em Ultimato. No entanto, eu não vou tirar o mérito de WandaVision, afinal a série de um ponto de vista narrativo nos seus primeiros episódios é realmente bem legal, ela explora muito bem o luto deixado pela morte do Visão, a culpa, a criação do Rex sendo uma forma da Wanda fugir de tudo que aconteceu em sua vida, criando uma ilusão para mascarar a dor, como todos nós já fizemos na vida e faríamos com tanto poder em nossas mãos. É um estudo humano. É um estudo humano mediano? Com certeza, mas é a representação de um ser humano fugindo da dor, do sofrimento e os traumas de infância que rodam a vida. O que começa com uma série experimental maravilhosa que tenta explorar diversos tipos de séries de TV diferentes e explora esses temas, termina como uma série de ação qualquer da Marvel, com duas personagens com os mesmos poderizinhos de luzinhas, respectivamente vermelho e roxo, lutando nos céus como qualquer outro filminho de herói medíocre genérico. Eu sei que a série explora a questão da bomba caindo do lado dos gêmeos e o desespero total daquela situação, mas entendam que essa é uma representação de um povo de Sokovia que não existe, enquanto um povo que existe e realmente sofreu poderia ter sido representado. E claro, a representação de Sokovia poderia até ser considerada válida de um ponto de vista, mas o fato de que a série possui a Wanda usando trajes Romani, mesmo não sendo Romani, muda totalmente o aspecto disso. A gente sai do a Marvel não sabia pra ela sabia e mesmo assim escolheu não representar a cultura da Wanda, porque era o mais fácil a se fazer. Outra coisa que me irrita é o quão poderosa ela é nos quadrinhos. Ela altera a realidade, usa magia pura, que é representada de uma forma linda, muito autoral, enquanto nos filmes ela só fica soltando luzinha porque tem poderzinho de experimento. A magia real só foi surgir agora em Doutor Estranho 2, que é muito boa, realmente, eu gostei muito dela nesse filme. WandaVision tem cenas ridículas como o Pietrinho sendo o tal do William Bonner e claro, depois da Wanda escravizar toda uma cidade, fazer com que todas as pessoas vivessem vidas de mentira, tendo os pesadelos terríveis dela durante a noite, ela é considerada uma coitadinha, que fez isso sem querer, porque a Marvel não pode considerá-la como vilã. O bom é que pelo menos Doutor Estranho 2 fez esse trabalho que a série não teve bolas, que nem qualquer outra série da Marvel, mas isso a gente vai falar outro dia. Por serem um povo que constantemente migrava, não por escolha, e sim por conta da perseguição que sofriam, e as guerras, por não quererem aceitar as mudanças impostas por esses povos colonizadores, os Romani tinham práticas religiosas diferentes dos europeus, por não aceitarem o cristianismo, por exemplo, apesar de muitos Romani se dividirem entre cristãos e muçulmanos. Os Romani começaram a ser perseguidos ainda na Idade Média pela Igreja Católica, acusados até mesmo de serem feiticeiros, sendo escravizados por mais de 500 anos, tanto que muitos Romani vieram trabalhar em colônias aqui no Brasil durante 1700 e a população de Romani e descendentes de Romani que
aqui no Brasil é enorme, então eles fazem parte da nossa cultura também. A visão estereotipada do povo romani e a perseguição chegam a ser assustadoras, afinal tudo que é diferente e particular sempre é visto com olhos ruins pelos intolerantes, sendo vistos como trapaceiros e ladrões, uma visão ridiculamente prejudicial e mentirosa. Então, na série WandaVision, que não só apagou toda a cultura da personagem, a gente tem essa cena ridícula, digna de um framboesa de ouro. Nossa, mãe, você é a Chapeuzinho Vermelho Velha? Ah, eu sou uma vidente socoviana. Uau! Basicamente reforçando esse estereótipo. Até 1982, os Romani não tinham sido reconhecidos como vítimas de perseguições e genocídio dos nazistas na Segunda Guerra. Sim, cerca de 500 mil Romani foram mortos durante a Segunda Guerra. Na verdade, pela demora por serem reconhecidos, as estimativas chegam a 1,5 milhão de Romani, presos em campos de concentração que morreram fazendo parte até mesmo de Auschwitz, usados em diversos experimentos sujos e desumanos pelos alemães. A parte mais assustadora é que em Vingadores Era de Ultron, os dois personagens que nos quadrinhos eram Romani são representados como se candidatando propositalmente para experimentos com a Hydra, dois personagens que vêm de um povo perseguido pelos nazistas, estando ao lado deles no cinema. Gente, pelo amor de Deus, você pode ser o mais conservador possível, mas vai, isso aí pega mal pra cacete. O que torna mais assustador é o fato que nos quadrinhos, por terem sido por muito tempo os filhos do Magneto, os gêmeos também eram considerados judeus. Não só isso, mas Magneto e sua esposa eram sobreviventes do Holocausto. Na Europa, até hoje, os romanos são perseguidos incessantemente e ninguém parece se importar ou falar sobre, com pesquisas sérias pontuando que 50% dos romanos entrevistados se sentem discriminados de alguma forma, além dos casos de preconceito alarmantes na Europa. Por isso, a representação romani de qualquer povo marginalizado é importante sim, porque eles precisam de voz, uma voz que não é escutada e ecoa no vazio dentro do nosso mundo frio e apático. A ideia de que eles deveriam ser representados pela sua linda cultura, não como feiticeiros e ladrões, mas pelas suas bases familiares fortes, suas músicas, vestimentas e cultura. Séries como WandaVision, a falta de representação da Wanda nos cinemas, só nos mostram como essa forma centralizada de fazer cinema é prejudicial e resulta em um apagamento cultural completo. Um povo com uma história de sofrimento, de dor, mas também de amor e de comunidade. Um povo inteligente, repleto de habilidades, que estão além da leitura de mão, tá na dança, na música, no artesanato. Esse povo merecia uma representação digna, não da forma pejorativa que foram representados em diversas mídias, não só no cinema, mas em livros ao longo dos séculos, em desenhos da própria Disney no passado, inclusive como piada, como se a cultura deles devesse ser esquecida, apagada. E seria isso justo? Podem me chamar de lacrador ou encher meu saco, não dá pra evitar, mas imagina só um personagem brasileiro sendo representado de uma forma estereotipadaça, jogando softball e comendo cuscuz, colocado em um país fictício chamado Bracóvia, do lado do Brasil, sem ser o Brasil de fato, sendo mostrado falando um portunhol e sendo feito por um ator americano branco qualquer. Você não ia sentir, sei lá, que você está sendo minimamente ofendido? Não sentiria que o seu país está sendo desrespeitado, as suas origens, que o roteiro poderia ter um pouco mais de cuidado para representar a nossa cultura, que o brasileiro mereciam mais? Não é nem questão de, tipo, lacração, é questão de falta de vontade de pesquisar, de ir atrás, de entender, de procurar sobre esses povos. O que a Marvel fez foi uma forma preguiçosa de lidar com a cultura dessa personagem. Aliás, não só de lidar, como ela não lidou, não existe. E isso é ridículo, porque não foi difícil, não é difícil você pesquisar sobre os povos romani. E uma empresa que faz bilhões de dólares em filminho de herói e não consegue se dar o trabalho de ir atrás de pesquisadores, ir atrás de pessoas com experiência, ir atrás de uma atriz romani, que eles conseguem ir atrás. Eles conseguem, todo mundo quer fazer parte de um filme da Marvel. É descaso, não tem outra palavra. É uma empresa multibilionária. E eu não quero ninguém defendendo a empresa multibilionária aqui, por favor, de verdade. Eu acho isso ridículo, porque pra eles a gente é só gadinho. E será que algum de nós tem o direito de dizer que o desconforto do povo romano em relação à representação do cinema da personagem é errado? Afinal, eles têm a cultura e o direito de não gostarem, como nós teríamos se fosse nós os maus representados, e como nós mesmos reclamamos quando Hollywood nos representa de uma forma desrespeitosa. Eu sei que a primeira reação é ir nos comentários me xingar e dizer que eu tô exagerando, que eu tô querendo lacrar, mas tenta abrir a mente um pouco, aceitar pontos de vista diferentes, aprender um pouco mais sobre outras culturas. Eu não vou te julgar, eu não vou xingar ninguém. Pessoas mudam de opinião, pessoas mudam. Eu não vou cancelar ninguém porque eu acho isso ridículo e porque eu não tenho esse direito.
Eu sou um adulto, então eu não vou fazer isso. Mas a gente precisa se educar cada vez mais, discutir, ouvir, entender, estudar. Eu não tô aqui pra cancelar nenhum de vocês, eu quero que vocês escutem, aprendam pra criar um mundo melhor. Um mundo que não só os Romani tenham mais oportunidade, mas nós brasileiros também. Porque uma coisa abraça a outra. No fim, na visão de Hollywood, das potências como os Estados Unidos, nós somos todos secundários, consumidores, descartáveis. E eu garanto, não é isso que o nosso povo é, muito menos qualquer outro povo no mundo. Se eduquem, povo, vão atrás, leiam, entendam, pesquisem, conversem com pessoas de outras culturas. A internet é uma bolha e é muito difícil sair dela às vezes, mas quando você sai, o mundo de possibilidades que lhe é apresentado é absurdo. Enfim, obrigado para quem veio até aqui e até mais.